Quando Deus intervém. Ó, que seja comigo a tua mão. As crianças estavam ficando impacientes. E o culto de domingo estava prestes a terminar, ou pelo menos era o que eu estava pensando. Então, na conclusão da mensagem, o pastor compartilhou uma história comovente. Uma adolescente de outra região do país estava grávida e ela foi abandonada pelos pais e precisava de um lugar para morar durante os próximos 6 meses. Eu senti de imediato que Deus estava prestes a alargar as minhas fronteiras. Era como se Deus estivesse sussurrando suavemente a mim. Esse é um convite para você, Darlene. Mas, Senhor, argumentei, os nossos filhos são tão pequenos e eu não sei nada sobre adolescentes. Além do mais, o que o meu marido vai pensar disso? Então, no caminho de volta para casa, eu descobri que Deus havia falado do mesmo modo ao coração do meu marido Bruce. Então, nós dissemos: sim, Senhor, nós vamos abrir a nossa casa para essa menina e para ti. Uma vez confirmada a decisão, nós fizemos os preparativos, pois Jode chegaria no dia seguinte. Então, naquela tarde, eu fui tomada por um sentimento de medo e inadequação. De onde eu havia tirado essa ideia? Então, tomando a Bíblia, eu fui para a varanda na parte posterior da casa e eu me derramei. Eu abri meu coração aterrorizado diante de Deus. Pai, eu supliquei, eu não posso fazer isso. E se ela usar drogas, como eu vou saber fazer com ela? Senti-me tão fraca, tão despreparada para lidar com esses problemas dessa menina. Então eu disse: Senhor, por favor, me ajude. Talvez você também reconheça esse tipo de situação em sua própria vida. Você tenha dito sim, sim, ansiosamente pela oportunidade empolgante de alargar as suas fronteiras, para então descobrir depois que é algo muito maior do que você imaginava. Então, convencida de que não está à altura da tarefa a ser realizada, você é tomada de medo, de inadequação e de apreensão. E talvez até pense: será que eu estou no lugar certo? Como você está prestes a descobrir, a verdade maravilhosa é que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Ultrapasse o seu limite. Há uma razão para o terceiro pedido de Jabes: ó, que me seja comigo a tua mão. Seguir o pedido de fronteiras mais amplas. Até esse ponto, Jabes sabia exatamente e provavelmente sentiu que poderia encarar esse desafio do seu território. Afinal de contas, qual a dificuldade de alimentar cabras e cuidar de tarefas no seu pedaço de terra? Mas se Deus lhe desse mais território, então significaria maior responsabilidade e mais desafios. Então Jabes compreendeu que não poderia ser bem-sucedido sem a ajuda das intervenções divinas. Da mesma forma, é possível que você tenha se sentido capaz de lidar com o que vinha pela frente antes de começar a pedir pelas suas fronteiras, para que elas fossem alargadas. Se surgia uma nova oportunidade, você sentia pouco à vontade para aproveitá-la, por não ter habilidade ou talento suficiente, então você encontrava um jeito de evitá-las. Fazia de conta que não notava aquela mulher chorando sozinha no restaurante ou dizia a si mesmo que estava ocupada demais para falar com mulheres da sua vizinhança ou até mesmo do seu serviço. São reações compreensíveis. No entanto, a fim de alargar as suas fronteiras para além dos seus limites atuais, Deus quer que você alcance de onde você está até a ponta do galho. Então, pode-se dizer, por quê? Não é para ela deixar você ficar pendurada ou que caia, mas sim para que você aprenda a clamar pela mão de Deus. A ajuda é dele, o toque dele em sua vida. Só então ele poderá realizar por seu intermédio aquilo que você não é capaz de fazer sozinha. É, é só então que ele será glorificado por suas realizações, pois, obviamente, elas não poderiam ter acontecido de maneira diferente. Que imagem íntima das palavras "que seja comigo a tua mão" podem me transmitir? Pode-se ver um Deus amoroso colocando a mão sobre você, de modo que o poder e a presença dele estejam presentes nos momentos em que você precisa. Você deixa a zona de conforto, entra num território desconhecido em nome de Deus, e essa é a descrição exata do que ele quer fazer por você, por seu espírito. No Antigo Testamento, a mão de Deus, entre aspas, representava o seu poder, a sua presença, a sua provisão ao seu povo.
Quando Jabes orou pedindo a mão de Deus, ele estava pedindo que Deus lhe desse todo tipo possível de ajuda divina para cada desafio ou oportunidade que se apresentasse diante dele. No entanto, Jabes teria experimentado a mão de Deus de uma forma nova e ainda mais dramática se tivesse vivido no tempo de Jesus. Você sabe, os discípulos também estavam motivados e dispostos a expandir as suas fronteiras, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus os fez parar, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, o qual disse: De mim ouviste. Atos 1:4 foi o que Jesus disse a eles antes de subir aos céus. Os discípulos devem ter pensado de que do que poder eles estavam precisando, uma vez que haviam sido treinados durante 3 anos pelo próprio Jesus, observando trabalhar, ouvindo, orando. Contudo, no dia de Pentecostes, a mão de Deus, o seu poder e a sua presença viria sobre eles na pessoa do Espírito Santo. Só então eles receberam o poder de realizar os atos milagrosos relatados no livro de Atos. Atualmente, você e eu recebemos o Espírito de Deus junto com a nossa salvação. Atos 2:38. Deus deseja tão ansiosamente estar conosco que coloca o seu Filho, o seu próprio Espírito em nós. Isso ocorre também no instante em que aceitamos pela fé e morte de Jesus na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Então ele deseja passar não só a eternidade conosco, como também o nosso dia de hoje. Porém, você e eu podemos escolher entre ignorá-lo ou então convidar ele a fazer parte da nossa vida diária. Claro que é para o nosso próprio bem que nós devemos seguir a ordem de andar no Espírito, que diz em Gálatas 5,16. Ser guiados pelo Espírito, Gálatas 5,18, e nos encher do Espírito, Efésios 5,18. Todos os dias, continuamente. Quando pedimos a nosso Pai Celestial que coloque a mão sobre nós, nós rogamos que a sua presença e provisão venha a nós pelo poder de seu Espírito Santo. Não estamos buscando o nosso poder, mas sim o poder de Deus habitando dentro de nós e agindo por meio de nós. Não surpreende que sentir a mão de Deus sobre nós seja essencial em nossa busca de alargar as fronteiras. Ele nos concede discernimento, poderes sobrenaturais, encorajamento e até a força para realizar a vontade dele, exatamente no lugar em que nós clamamos por ele. Existe, porém, algo que não quero que você deixe passar. Não devemos pedir que a mão de Deus esteja conosco apenas nas situações de ministério ou oportunidades de expansão de nossas fronteiras. A mão de Deus tem o mesmo poder e pode ser igualmente pedida em outros tipos de situação que nós podemos enfrentar no nosso dia a dia. Quando nós pedimos, ó, que seja comigo a tua mão, não estamos pedindo a Deus, ó, que esteja comigo a tua mão durante a hora em que eu faço essa palestra. Estamos pedindo que a mão de Deus esteja conosco em todas as situações. A mão de Deus em ação. Você compreende o que significa pedir que a mão de Deus esteja com você e por que precisa dela? Mas de que maneira as mulheres vivenciam realmente a mão de Deus em diversas circunstâncias? Vejamos alguns breves comentários sobre como a mão de Deus nos provê em áreas fundamentais. A mão de Deus em ação em suas oportunidades de ministério. Talvez assim como Deb, você se sinta um pouco intimidada pela ideia de compartilhar a sua fé. Ela diz: Eu senti que o Senhor desejava que eu convidasse a minha vizinhança para um café em casa e precisava da mão de Deus para superar o meu medo de rejeição. Já com a vizinha acomodada em sua aconchegante cozinha vermelha, Deb viu-se compartilhando com naturalidade o seu testemunho, o que levou a uma conversa sobre coisas espirituais. Nas palavras de Deb, ela diz: Deus não apenas me proveu a coragem que precisava, como também as palavras certas para responder às perguntas, às vezes diretas e difíceis, que ela me fazia. Os comentários de Deb soam como as palavras de Lucas no livro de Atos sobre a reação da multidão à pregação de Paulo e de João. Atos 4,13 diz: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiravam-se
e reconheceram que havia eles estado com Jesus. O povo não ficou admirado com as qualificações dos discípulos, mas sim com a falta delas. Isso não quer dizer que Deus não usa os nossos dons. Como você se lembra, no capítulo anterior nós vimos o dom de comunicação de Diene alargar as suas fronteiras até a comunidade da sua igreja, o que significou conduzir o retiro de outono para as mulheres. Depois de cada palestra, e às vezes até à tarde da noite, as mulheres estavam procurando conselho dela sobre problemas comoventes. E ela diz: quando eu converso com uma mulher, eu tenho profunda consciência de que somente a mão de Deus pode prover-me, por meu intermédio, aquilo que ela precisa ouvir. É das respostas de Deus que elas precisam e não das minhas. Seja o que for que Deus esteja encorajando você a fazer por Ele no ministério, quer público, quer particular, tenha certeza de que em seu pedido a mão de Deus proverá exatamente o que é necessário. A mão de Deus em ação em sua família. Se você é mãe, provavelmente já sabe que esta é uma das áreas nas quais mais precisamos da mão de Deus. Brooke sabia que a única esperança em criar bem os filhos era a mão de Deus. O seu marido tinha morrido de câncer havia 6 meses e ela estava magoada com as rebeldias de Jeff, seu filho adolescente. Ela vinha fazendo nos últimos tempos aquilo com ela e percebeu que Jeff ainda sentia aflição e raiva pela morte do pai. Então, certo dia, depois de uma discussão acalorada, Jeff bateu à porta do quarto. E Brooke, às lágrimas, foi para o seu próprio quarto, ajoelhou-se ao lado da cama e orou: Pai, por favor, coloca a tua mão sobre o nosso filho. Eu não consigo alcançá-los e eu não posso fazer nada para aliviar a dor que ele está sentindo. Mostra-me, Senhor, como orar por ele. Uma hora se passou e, ainda ajoelhada, Brooke ouviu alguém bater à porta do seu quarto. Mãe, eu posso entrar? Disse Jeff em voz baixa. Jeff contou como, por causa da frustração que sentia, havia aberto a Bíblia pela primeira vez em 6 meses e descoberto dentro dela uma carta do seu pai. Tinha sido escrita um dia antes dele ir para o hospital. Dizia: Papai me falou de todas as coisas que eu iria sentir em relação a Deus quando ele morresse. E ele disse o rapaz. Então me lembrou que Deus nunca me engana. Jeff ainda disse à mãe que se ajoelhara e pedira perdão a Deus e que também desejava que ela o perdoasse. Você está enfrentando problemas com os filhos? Um bebê com cólica? Um filho rebelde? Peça que a mão do Senhor esteja com você. Ele pode favorecer diante de outras pessoas e dar-lhe sabedoria de como orar e o que dizer. E ele pode prover a intuição correta para resolver o problema. A mão de Deus tem o poder de realizar em nossa família o que jamais conseguiríamos por conta própria. A mão de Deus em ação em seu casamento. Aquelas que são casadas sabem que, mesmo na melhor das circunstâncias, elas precisam da mão de Deus para capacitar, encorajar e auxiliar o marido a ser tudo o que Deus deseja que ele seja. O marido de Christian é um homem nervoso e, por vezes, até insensível. Ela diz: Eu preciso da mão de Deus diariamente para conceder-me a bondade que me capacita a dar a resposta branda que faz desviar o furor. Provérbios 15:1. Ao tentar ministrar e ser uma boa esposa para o meu marido, ela diz. O marido de Daniele é doente, de modo que ela vê a mão de Deus prover de forma diferente. Ela diz: quando eu estou exausta, Deus provê a força, a paciência de que eu necessito para amar verdadeiramente aquilo que meu marido precisa que eu faça por ele. Seja qual for as circunstâncias, os desafios que você enfrenta em seu casamento, tudo o que precisa fazer é pedir àquele cujos recursos são ilimitados. No entanto, não restrinja seu pensamento de ajuda de Deus apenas às coisas negativas. Talvez seja pelo fato de ter orado pela mão de Deus em sua vida que hoje você tenha pensado, por exemplo, em comprar uma muda de rosas para um novo jardim para o seu marido. Ou talvez a presença da mão divina possa ser observada em seu humor, no espírito e até no seu tom de voz. Pense sobre isso. O Espírito de Deus pode proporcionar-lhe grande percepção sobre como você deve orar por seu marido em tempos de dificuldade,
bem como quando as coisas estão indo bem. Você precisa da mão de Deus sobre você diariamente para saber o que dizer na hora certa e como suprir a necessidade, como suprir das melhores maneiras. Deus pode mostrar formas de ajudar o seu marido a alcançar até os sonhos dele. Quem sabe quanto o seu casamento pode beneficiar-se quando você pede a mão de Deus. A mão de Deus no local de trabalho. Susan trabalha para um chefe difícil de agradar e pessimista. Então, certa manhã, ela foi chamada ao escritório do gerente. Irado e aos berros, o chefe começou a fazer acusações falsas contra ela. Ela disse que a primeira reação foi irritar-se, ficar na defensiva. Mas então ela orou silenciosamente, pedindo a Deus que ajudasse a saber o que fazer. Então ela relata: gentilmente e respeitosamente, ela respondeu às perguntas avilantes de sua gerência. Sua gentileza e confiança foram, aos poucos, aliviando a tensão daquela sala. Ela diz: quando a crise terminou, eu sabia que a mão de Deus tinha provido paz e de que precisava eu ficar calma em meio a situação tão explosiva. Conflitos como esse ocorrem todos os dias no local de trabalho. Nós enfrentamos desafios à nossa integridade e pressões para colocar o trabalho em primeiro lugar. Com muita frequência, as exigências de lidar com personalidades distintas levam a algum tipo de conflito. E não é maravilhoso saber que a mão de Deus pode estar sobre você em meio aos desafios de um dia cheio de trabalho? Mesmo que você esteja pensando em milhões de outras coisas, pelo fato de ter perdido o poder e a presença de Deus, você pode experimentar pedido, pedido a experiência do poder e da presença de Deus, você pode experimentar as maravilhosas benefícios que ela traz, trazendo a paz, a alegria, a constância que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 e que Deus nos abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.